Olá, bom dia! Que bom que você está aqui. Nós estamos aqui para mais um aprendizado na palavra. Fazendo a nossa caminhada em Gênesis, hoje no capítulo 19. Nós vamos entender que Deus, Ele é juízo, mas Deus é também infinitamente misericordioso. Nós lemos no capítulo 18 que, por causa da intercessão de um homem, Deus foi misericordioso com Ló. E hoje nós vamos dar um passo mais avante, sobre como nós estamos caminhando, se nós estamos ouvindo a voz de Deus ou se nós estamos demorando, assim como Ló demorou, ou se nós estamos olhando para trás, como a esposa de Ló também olhou. E esse capítulo ele vai falar muito sobre isso, sobre os caminhos que nós estamos prosseguindo. Eu quero ler apenas alguns versículos que diz o seguinte: Deus enviou os anjos a Sodoma. Sodoma esteve na casa de Ló para comunicar o que estava acontecendo. E quando eles chegaram ali, os homens daquela cidade, a maldade era tão grande naquela cidade, os homens foram à porta da casa de Ló, porque o juízo de Deus, ele fere a natureza humana. E os homens estavam enfurecidos por causa da mensagem que foi lançada sobre eles, se arrependessem. Na verdade, Deus estava ali para cumprir um juízo. E o homem, na natureza humana, ele não se sente confortável com o juízo de Deus. E aí diz o seguinte, que os varões eles chegaram lá e os homens tentaram entrar naquela casa para ferirem os varões, os anjos de Deus. E veja só o que aconteceu. E os anjos e aqueles homens e aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na sua casa e fecharam a porta. Só que os anjos de Deus, o feriram com cegueira, que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior. Todos eles foram feridos por cegueiras, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quantos tem nessa cidade? Tira-os fora deste lugar. Então, nós vemos aqui que o pecado, trazendo isso para os nossos dias, o pecado ele produz cegueira. Mas Deus, enquanto o homem, a maldade do homem, tenta entrar naquela cidade para matar aqueles anjos, Deus cegueira do menor ao maior. E Deus vai cegar os inimigos que estão tentando entrar na nossa casa para nos salvar. E não foi porque Ló merecia isso. Não foi pela bondade do coração de Ló que houve salvação na vida dele, mas foi pela misericórdia do Senhor. Foi pela intercessão de um homem justo, Abraão, seu tio. Isso nos ensina muito que as misericórdias do Senhor, elas é que nos alcançam. A salvação
do Senhor, salvação para as nossas vidas, ela não vem pelo nosso merecimento, mas ela vem primeiro pela graça de Deus que nos alcança. Depois nós caminhamos. É a graça de Deus que nos alcança. Antes de nós merecermos, a graça de Deus nos alcança. Seguindo mais adiante, principalmente nesse texto aqui, ele falou muito ao meu coração, porque ele diz que depois, ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Os anjos estão insistindo ali para que Ló saia. Só que eles, porém, demoravam-se. E aqui que Deus quer realmente falar conosco nesse versículo. E eles, porém, demoravam-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão da sua mulher, pela mão das suas 2 filhas, e sendo-lhes o Senhor misericordioso, tiraram e puseram fora da cidade. Ló foi salvo pela misericórdia do Senhor. Ló foi salvo. Ló ouviu a voz. Ló entendeu a mensagem. Mas Ló teve dificuldade de sair do lugar. Ló estava preso. O coração de Ló estava preso naquele lugar. Existem momentos na nossa vida que a nossa fé está fraca, que as nossas forças elas se acabaram e a nossa visão ela fica tão turva que Deus precisa nos pegar pela mão e nos conduzir para fora. Você está conseguindo entender isso? E vai existir momentos nas nossas vidas que nós vamos estar tão debilitados espiritualmente que só a misericórdia de Deus para nos tirar daquele lugar. Há momentos em que Deus irá nos arrastar desse lugar que está nos prendendo. Há momentos em que Ele vai precisar nos pegar pela mão para nos tirar desse lugar. E a salvação, ela é pela graça de Deus, não pelos nossos esforços. Jesus, Ele é essa graça, nos leva para esse lugar. Enquanto Sodoma caminhava para o juízo de Deus, Deus estendia as mãos para salvar Ló. Esse é o nosso Deus. Talvez hoje você esteja nesse lugar de uma fé tão fraca, de uma visão tão turva, sem forças, mas o Senhor, que é misericordioso, Ele tem estendido as mãos para te salvar. E aí você me pergunta, como que Deus estende as mãos para me salvar? Deus está estendendo as mãos para te salvar. Ele coloca pessoas, intercessores para orar por você. Quando Ele coloca pessoas para abrir os seus olhos, para dizer para você, saia desse lugar, saia dessa companhia, não entre nesse negócio, saia desse relacionamento. Então é sobre isso. Deus coloca anjos. Pare e pense quais são os anjos que Deus tem colocado hoje para te tirar desse lugar. E às vezes você está insistindo quando Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua casa. Deus quer salvar a sua família. Que esse versículo nos ensina é que mais adiante a esposa de Ló, mesmo sendo arrastada, segurada pelas mãos pelo anjo para sair daquele lugar, ela olha para trás.
e ela fica. Sabe o que isso nos ensina? Que nós não podemos caminhar no propósito de Deus carregando saudades do lugar aonde nós estávamos. Vou repetir. Nós não podemos caminhar no propósito de Deus carregando no nosso coração saudades quando Deus já nos pediu para abandonar. Faz sentido essa palavra para você? Faz sentido essa palavra para você? Existem momentos em que nós precisamos tirar do nosso coração, primeiro de nosso coração, para poder nós avançarmos. A esposa de Ló não conseguiu tirar o seu coração de Sodoma. E ela ficou para trás. Deus, Ele sempre irá nos avisar antes do juízo. Sempre virá uma voz, sempre virá alguém antes do juízo. Nós não podemos adiar a obedecer ao Senhor. E a pergunta que fica para nós é: onde nós estamos? Ouvindo a voz de Deus e nos demorando em obedecer, assim como Ló? Ou simplesmente ficamos atraídos, estamos tendo saudades, olhando para trás, assim como foi a mulher de Ló? Pense sobre isso. Deus, Ele é misericordioso. E Ele continua dizendo: saia desse lugar e vem para o lugar aonde eu tenho algo maior, mais excelente para a sua vida. Que essa palavra possa fazer morada em seu coração. Deus te abençoe.